And the mountains in reply, echoing their joyous strains. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Come to Bethlehem and see Christ whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Bom dia pessoal, sejam bem-vindos em clima de Natal. Quem não está com clima de Natal, hein pessoal? Fala a verdade. É dezembro, chegou dezembro, galera. E a gente está aqui hoje para mais uma live. Olha aqui, ó, que tal? Fica bom isso aqui? Um filtrozinho aí pra gente fazer o manto do mistério. O manto do mistério. E hoje, pessoal, olha só, tô mal de filtro, mano do céu. Tá bom aí? Acho que tá bom, né? Filtrinho aí. E é o seguinte, pessoal, hoje, sem muitas delongas, sexta-feira, depois de uma semana frutífera, abençoada, a gente pode estar aqui novamente para mais uma Bíblia na mesa, o Evangelho sem agrotóxico. Como é que tá a tua leitura bíblica aí? Tá tudo bem? Tá tudo em dia? Eu sou fascinado por esse momento aqui, porque na verdade esse momento aqui é muito mais do que um projeto, um trabalho. Isso aqui é um momento do meu dia. E o filtro com o batom é zoado, ó, aqui, ó. Pior que é uns filtros que você vê que são os caras que fazem, entendeu? Olha, tá aí que acho que até melhorou, né? O que você acha? Ou você quer com o blush? Blushzinho, ó. Que coisa linda. E
E eu acredito sim que a gente está já chegando no nosso 9º mês de lives e com certeza vocês devem ter dado uma guinada. 2020 foi um ano que com certeza nunca mais vai ser o mesmo para ninguém, para a humanidade, e nós estamos terminando esse ano com glória. Eu quero dizer para você que o ano ainda não acabou, e a Bíblia diz que o fim é o melhor que o começo. Então acredite, os melhores dias de 2020 ainda estão na tua frente. Você pensa que você já viveu coisas grandes, você pensa que já viveu coisas boas esse ano? Eu quero te dar uma palavra, uma esperança sobre os últimos dias. Não tire o pé do acelerador, não desenrole o cabo. É o fim de 2020, e com certeza você ainda vai ser surpreendido. Eu tenho sido surpreendido, eu tenho visto pessoas à nossa volta serem surpreendidas por Deus. E aquilo que aparentemente era um ano de escassez, era um ano de tormento, de dificuldade, de dor, para aqueles que creem, é justamente o ambiente perfeito para milagres. Eu creio que no caos, Deus ele traz a ordem no caos. Deus ele traz milagre, ele traz abundância na escassez, ele traz vida no meio da doença, ele traz força no meio da fraqueza. É o Deus do paradoxo, nosso Deus é paradoxal. E eu estou muito feliz, ontem até que enfim consegui pegar meu carro. Isso significa que segunda-feira tem viagem sim, então eu viajo na segunda, na terça, na quarta-feira, e se tiver sinal de internet boa, eu vou entrar para dar um alô, fazer uma devocional com vocês, e aí eu saio. Se não tiver internet boa, então aí eu só mando um recadinho lá e falo, ó, fica para amanhã, e assim por diante. Hoje à noite as mulheres poderosas da Igreja do Cinema estão se reunindo aqui em Curitiba, e vai ser o nosso último encontro de confraria Wonders. Wonders é a confraria das mulheres, e hoje à noite vai ser muito bom. Curitiba está na zona laranja de pandemia, e a gente está evitando aglomerações, mas nada que a gente aglomere mais do que os ônibus públicos que estão circulando na cidade. Então a gente não quer desrespeitar a prefeitura municipal, então nossa métrica vai ser os ônibus, as lotações da nossa cidade. Domingo foi interessante, a polícia foi no culto, aí chegando no culto a polícia viu o pessoal, pediu para pôr as máscaras, tinha praticamente todo mundo de máscara, aí eu convidei eles inclusive para assistir o culto. Não, a gente já está indo embora, a gente só quer mesmo conferir, assegurar que está todo mundo bem, seguro aqui, e pediram para sentar espaçado, e tá tudo bem. Vamos sentar espaçado, vamos passar álcool na cabeça, nos olhos. Esses dias o Taylor passou álcool nos olhos, ele chegou na churrascaria, ele pisou, ele é muito pequenininho, quando ele pisou naquele negócio, o negócio espirrou o álcool nos 2 olhos dele. Ele gritava feito condenado dentro do restaurante, coitadinho. Mas enfim, hoje à noite então a última oportunidade para você que é mulher aqui de Curitiba, venha pessoalmente, vai ser muito bom, muito bom. E semana que vem é a nossa ceia, então você que faz parte da confraria de homens ou da confraria de mulheres, você é nosso convidado para essa ceia de Natal da Igreja no Cinema. E dia 24 a gente vai ter o nosso Noite Feliz, Noite de Paz. Aliás, no dia 18, quando a gente fizer a confraria dos homens e das mulheres, vai ter um coral cantando para nós. E aí a gente vai fazer uma recepção no restaurante, e antes disso a gente vai fazer um momento junto de ações de graças, um momento junto de reconhecimento público daqueles que colaboraram, daqueles que contribuíram financeiramente nesse ano, aqueles que vieram em Curitiba. Então no dia 18, sexta-feira, é uma ceia de Natal do Wonders e Marvels, e no dia 24 a gente faz um culto natalino, aquele cultinho natalino, no lindo menino, pobre Jesus, o vinde e adoremos, o vinde e adoremos. Muito bom, muito bom. Então pessoal, esses são os informativos para quem é de Curitiba. E agora com vocês, recebo uma
uma chuva de coraçãozinho. Nosso pastor dessa manhã, um jovem pastor na iminência de casar. E aí, mano? E aí, meu irmão? A paz de Cristo. A paz de Cristo. Ô, como é que tá você? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Você vai conseguir a tarde comigo lá? Eu tô em Balneário Camboriú. Ah, rapaz, como é que é o nome lá do lugar? Equipe Car, só falar que é amigo Equipe... do Vini. Lá na Ah, Getúlio. Equipe Car? Equipe Car. Acho que deu uma travada aqui, eu não sei se eu já tinha entrado, não? Aí, agora Não, deu. entrou certinho. Aí. E a prancha? Já trouxe a prancha ou não? Tá aqui atrás de mim. Tô aqui na Ô, casa vê dos se meus traz pais. aí, né? Você tá E dando você migué no tem. surfzinho E de você. quarta-feira. Aí você tem que descer pra cá surfar comigo aqui no verão. Agora já tô podendo. Agora é só botar o hackzinho no carro. Então, esse é o Vini, pessoal. Um, um garoto prodígio, pastor, fundador do ministério A Mesa. É um cara que tem sede e fome de comunhão. É um cara que quer ver a igreja colocando as diferenças sempre abaixo das convicções. E quero agradecer publicamente aqui pela nossa última live desse ano. Com certeza você foi um dos caras mais importantes nesse cartel de mais de 20 pastores. E você, com certeza, foi um dos caras mais fiéis. Não teve um dia que você fez de conta que não viu a mensagem, um dia que você fez de conta que não ia poder. Em todos as tuas agendas, você ainda priorizou esse tempo aqui. E eu sou muito honrado por isso. São pequenas atitudes que demonstram grandes virtudes, né? As nossas virtudes não aparecem em coisas grandes que a gente faz. Coisas grandes são premeditadas, mas são nas pequenas coisas que a gente continua fazendo, né? E quando você se comprometeu a 5 lives aqui comigo, com certeza eu te comprometi 5 manhãs como essa. Então quero te agradecer mesmo de verdade, cara. E oro para que Deus ele recompense isso para você, que você continue sendo essa voz amplificada, sendo ouvida por uma geração inteira, que é a tua e depois da tua geração. Então com vocês, pessoal, Bíblia na Mesa com Vini Sidney, direto do Balneário Camboriú. Obrigado, Cal, pelas palavras. Ouvir isso para mim é a conclusão de ciclos na minha vida, de um jovem que começava e se comprometia com muitas coisas e não chegava até o fim. E aí, falando sobre a última live aí com você e eu também encerrando muitos ciclos, ontem tive a oportunidade de contar a minha história no ministério que Deus me confiou e terminar esse ciclo, né, de alguns anos. Eu fico pensando no final do ano, e aí o final do ano muito se remete a presentes, né? E hoje eu quero falar de um presente que Deus nos deu. E de algumas frases ou algumas coisas que a gente escuta e às vezes cai na banalidade, né? O tema de hoje, o tema daquilo que eu quero falar é a paz. E aí, trazendo também um contexto de que eu gravei uma série de vídeos para janeiro falando sobre paz. E para mim, a paz é um presente. A paz de Deus é um presente. Bom, antes de falar sobre paz, é inevitável não falar que existem muitas situações que tiram a nossa paz. Essa semana tive algumas situações pessoais que a minha paz foi roubada. E aí a religião nos ensina que quando a gente resolve aquilo que nos tira a paz, nós alcançamos a paz novamente. Mas essa paz que eu tenho me relacionado nos últimos dias não é a paz que a religião dá, não é a paz que o coach dá, não é a paz que a terapia me dá, não é a paz que um relacionamento me dá, não é a paz que a minha família me dá ou que os recursos que eu tenho me dá. É a paz que vem de Deus. Essa paz é um presente pleno, o qual, quando eu me relaciono com essa paz, eu começo a entender coisas dentro de mim, coisas em minha volta. E aí, situações que me tiravam a paz, hoje se encaixam na paz que excede todo entendimento. O entendimento aqui excede o entendimento do homem para que nós possamos viver pelo entendimento de Deus. E isso, para mim, é muito, muito interessante, porque fala sobre eternidade.
fala sobre pecado, fala sobre problemas, fala sobre circunstâncias. Cal, não é possível que nós estamos nessa terra para viver uma luta constante contra o pecado. Se eu vivo uma luta constante contra o pecado, eu invalido aquilo que Jesus fez por mim e deixo de viver a eternidade agora. Eu vejo que a chave para isso, que abre isso, é a paz. A paz que excede todo entendimento. Eu vou abrir a Bíblia aqui e olha o que está escrito em Filipenses 4, 7. Diz assim: e a paz de Deus. Bom, eu paro na primeira vírgula, a paz de Deus. O que deve ser o cerne das nossas vidas? A paz de Deus, que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Bom, eu creio em Cristo, recebi esse amor, eu tenho essa paz. Essa paz é a que não me faz titubear. Essa paz é a que me faz alcançar aquilo que eu tenho como objetivo. Essa paz é a certeza de que eu estou indo por um caminho, mas eu já cheguei lá. Eu só estou na estrada, curtindo os momentos nessa estrada. Muitas vezes a gente fala sobre profetizar coisas que vão acontecer e ultimamente eu tenho profetizado coisas que já estão nos esperando no futuro. Porque existe um caminho e esse caminho a religião nos ensina que nós devemos nos esforçar para chegar lá. E já eu entendo diferente, eu me deleito no caminho e no caminho Deus vai me surpreendendo em cada curva, em cada reta, em cada cidade, em cada parada, para que quando eu chegue lá eu continue sendo surpreendido por Deus. A paz de Deus é a paz que me faz chegar lá, Cal. Chegar lá onde? No futuro ao qual me aguardo. Lembro que na última mesa que tivemos aí na sua casa, você falou algo que me marcou muito, e aí isso fez sentido, não foi utópico, fez sentido nesse meu ano. Você mesmo me disse, existem riquezas contidas no futuro. E quando eu decidi me mudar para Curitiba, eu não sabia que existiam riquezas contidas no futuro. E aí eu fui descobrindo, Cal, eu descobri aquilo que eu sempre quis. E aí eu fui caminhando e chegando no futuro, e uma das riquezas que eu encontrei foi o meu casamento, a paz da minha família. Coisas materiais, nós às vezes temos tantos problemas, né, de falar em questões materiais. Eu não tenho, eu cria de que eu ganharia um carro. Não porque eu queria dizer eu ganhei, não, porque eu creio que futilidade é algo que para em mim, mas quando é para o próximo, Deus está naquilo. Hoje eu via no velocímetro do carro, em 2 meses e quase 3 meses já andei 7.000 quilômetros. E a primeira coisa que quando eu vi isso, eu falei: Deus, obrigado pelo presente, eu estou usando bem. A questão é que essa paz me faz ter a certeza que Deus, nessa live aqui, tanto na minha vida quanto na sua, quanto das pessoas que estão nos assistindo, está renovando o contrato para o ano que vem, dizendo o seguinte: a minha bondade e a minha misericórdia te seguirão todos os dias da minha vida, da sua vida. Está lá em Salmos 23, 6. Então é só possível viver isso através da paz. E aí é impossível não estar em dezembro, e desde o começo você falando sobre o clima natalino, eu cheguei aqui na casa dos meus pais e esse clima de Natal me faz pensar que esse ano foi o melhor ano da minha vida. Eu não quero aqui ser egoísta, tivemos perdas, pessoas queridas que foram embora, uma pandemia que está pelo mundo, mas eu não posso deixar de testemunhar que no caos, na tempestade, Jesus acordou no barco e disse: não tenha medo, eu estou contigo. Amém. Então, para mim, hoje, eu terminei o culto ontem, fiz a minha mala e vim mesmo de madrugada para cá, para estar aqui no final do ano, começo do ano. Para mim, é poder tomar, né, tá aqui as minhas coisas de café, para mim é poder tomar devagarzinho aquilo que eu extraí o ano inteiro. E fazer uma retrospectiva de janeiro até agora e ver que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguem todos os dias da minha vida. Que o pão não faltou na minha mesa. Que a perspectiva que tentou ser roubada por muito tempo não foi roubada. E aí essa paz que guardou meu coração e a minha mente, quando meu coração se entristeceu e quando a minha mente titubeou,
Foi essa paz que me manteve firme. Paz que eu obtive, como Paulo fala para Filemão, quando Paulo está preso, envia essa carta, ele diz: as entranhas do meu espírito são revigoradas. E essa paz eu encontrei na sua vida, Cal. Essa paz eu encontrei na vida de pessoas que me ajudaram, me pastorearam, me suportaram nesse ano. E aí chega um momento que as entranhas do meu espírito ficaram tão revigoradas que aí eu entendi que essa paz não era minha, essa paz precisava ser compartilhada. A paz de Deus não é para todos, a paz de Deus é para aqueles que decidem viver a plenitude de Deus e abrem mão de tudo, abrem mão de uma reputação, abrem mão de um status, abrem mão de um porquê, abrem mão de alguma estrutura para viver aquilo que Deus tem. E o que Deus tem? Plano de fazer bem e não mal. E aí eu volto para a Bíblia e leio o que está escrito em João. João 14 diz, João 14, 26, diz: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. E aí quando disseram que eu não podia, que eu não sabia, que eu não era o bom o suficiente, eu lembrei dessa palavra: o Espírito Santo me ensina todas as coisas. E aí eu não sei explicar como hoje eu posso ler a carta que o apóstolo Paulo envia para Timóteo, e as recomendações que Paulo fala para Timóteo era como se você escrevesse para mim. E saber que eu me tornei esse homem através da fé, que me traz a paz e a plenitude de Deus, me faz entender o que está escrito no verso 26. E eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. A paz é um presente, cara. A paz é um presente que te faz desfrutar da eternidade aqui na terra. A paz é um presente que te faz desfrutar das riquezas contidas no futuro. A paz é a riqueza que me faz entender que eu posso ser o homem que os filmes ainda não mostraram. A paz é o que me faz entender de que pode vir uma pandemia muito pior ou o mundo pode virar um caos. Mas eu não sou determinado por aquilo que o mundo diz. Eu sou do céu. Eu estou assentado com Cristo. E a única maneira que eu tenho para entender isso é através da paz. A palavra de Deus continua dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração e nem fiquem com medo. Olha que interessante. O medo fala sobre mente. Se turbe o coração, já fala do próprio coração. E aí eu ligo os dois versículos nessa hora. Filipenses 4:7 diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os pensamentos em Cristo Jesus. Já aqui no verso 27, em João 14, diz: eu vos deixo a paz, a minha paz te dou, não como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem fiquem com medo. A única maneira de nós estarmos no amor, que é o fruto eterno, que nos liga à eternidade, porque o resto vai passar. Eu posso hoje ser bom e um dia esse legado vai continuar. Posso deixar boas coisas para os meus filhos e um dia isso vai acabar. Mas existe algo que é o amor, que me liga a Jesus. E esse amor é eterno, que não espera nada em troca, mas me dá aquilo que eu nem peço. O amor de Deus é aquele que espera nada em troca e me dá aquilo que eu não peço. E aí quando chega na minha mão eu entendo, não é meu. E aí eu vejo que faz mais sentido na vida de alguém, então eu dou para alguém. E aí eu entendo que essa paz que guarda o meu coração e que guarda os meus pensamentos nele é a mesma coisa que ele está falando aqui em João. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Ele já estava vendo os dias atuais, ele já está vendo os próximos dias, ele está dizendo o seguinte: vão tentar te vender uma paz. E essa paz pode ser vendida em ambientes a qual falam do meu nome, mas não se liguem a essa paz. Se liguem à paz que eu vos dou. Ele só pode dar aquilo que ele tinha. Ele volta para o príncipe da paz e nos deixa o fruto da paz através do amor. Ele é o amor. Ele veio de um lugar onde a paz reina. E aí eu faço menção aos tradicionais, os nossos amigos assembleanos, aqueles do qual nós chegamos perto e a primeira coisa que eles dizem é a paz do Senhor. Que por muito tempo foi zoado, caçoado por muitas pessoas, inclusive por mim. Mas aí quando você entende, quando você está perto de alguém, essa pessoa olha para você e fala assim: a paz do Senhor, isso tem que ter poder para curar, Cal.
Isso tem que ter poder para separar juntas e medulas, para cortar como uma faca de dois gumes. Quando eu chego para você e eu digo, paz, varão, eu estou dizendo o seguinte, que a paz de Deus aquete a tempestade na tua vida. Que a paz de Deus te mostra que você está ligado no amor. Você faz parte de uma família. Essa família, quem comanda ela é o príncipe da paz. Cal, foi por essa paz que eu tomei decisões. Essa paz foi o cerne das minhas decisões. Me perguntaram, Vini, como é tomar decisões que mudaram a sua vida, que trouxeram mudanças radicais para você? Eu não sei, mas eu sei que eu olhei aquilo e a paz de Deus estava naquilo. Então eu entendi que a paz de Deus, e agora eu troco a bondade de Deus. Isso faz parte da bondade de Deus, faz, então eu estou aí. Cara, eu estava pensando enquanto eu estava vindo aqui para casa dos meus pais, fui ver a Natália, deixei um cafezinho para ela lá, e enquanto eu voltava, eu pensava, por que será que eu quero ser conhecido? E aí, meio contraditório, às vezes a gente fala que não queremos ser conhecido por nada, mas isso passa nos nossos corações. E aí, quando eu morrer, eu gostaria de estar naquele dia, vendo de cima e falando assim, o Vini foi esse cara. E aí eu comecei a pensar em pessoas que fazem o que eu faço hoje. Jovens pastores, pessoas que estão nesse meio cuidando de pessoas. E aí eu comecei a pensar, já tem aquele que, e não tem problema, mas aquele que denuncia aqueles que fazem coisas erradas. Já tem pessoas que foram, como você, percussores da palavra da graça do Senhor. Já existem pessoas que são conhecidas por evangelizar, ganhar multidões. E aí eu fui levado ao simples, Cal. Se algum dia alguém lembrar de mim após a minha morte, que as pessoas lembram do Vini, o Vini pregou o amor de Deus. Ontem eu pude contar 2 situações da minha vida e aí as pessoas perguntam, Vini, da onde você descobriu isso? Você ouviu o Cal falando sobre graça? Você ouviu o Vitor? Ou você está lendo muito Joseph Prince? E eu confesso, muitas dessas pessoas me ajudaram a entender aquilo que eu sempre criei, mas teve 2 situações na minha vida que Jesus se revelou a mim e me mostrou o que é a graça de Deus. A primeira foi aos 14 anos, e aí eu já contei meu testemunho, vai estar dia 21 de dezembro, às 21h12 no YouTube, para todo mundo assistir a minha história. E eu conheci a graça de Deus quando eu tive um momento onde eu fui preso, e aí o meu pai foi me buscar lá, eu vi o meu pai chorando, e aí ele disse, eu sempre conto isso, meu filho, eu sempre estarei com você, e o que você fizer, eu estarei contigo. Aquilo ficou no meu coração impresso para sempre. E aí quando eu comecei a conhecer o amor de Deus, eu lembrei, existe um homem que já tinha dito isso para mim, que me amaria mesmo antes de eu fazer qualquer coisa. E eu me relacionei com essa paz. Eu entendi que não foi eu mudar o meu comportamento para mudar o meu entendimento. Eu mudei o meu entendimento e o meu comportamento mudou. E aí essa paz não me faz ficar com medo do pecado. Não faz sentido, não entra na minha cabeça eu viver os meus dias com medo de engravidar, com medo de matar alguém, com medo de roubar alguém, com medo de me vender, de me prostituir, com medo de vender o meu coração. A palavra de Deus diz que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O meu coração e os meus pensamentos estão em Cristo Jesus, está feito. A vida, ela foi feita para desfrutar e as pessoas falam, Vini, é fácil assim? E aí eu volto para o sacrifício de Jesus. Será que tudo que Deus fez foi para que eu pudesse ver em sofrimento? Nós estamos colocando na conta do diabo coisas que nós deveríamos resolver por nós mesmos. Quantas vezes, situações na minha casa, eu olhava e eu falava assim, meu Deus, o diabo está agindo na vida da minha família. Não, na verdade eu não estou sabendo como tratar minha mãe e meu pai. Na verdade eu preciso ver naquilo que eu creio, como eu penso, no meu caráter, para poder entender que o diabo não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com essa história é Jesus, que me deu a paz, que ele veio e deixou ao mundo para que eu olhe para aquela situação e abra mão de estar certo todas as vezes, abra mão de gritar quando eu poderia ter sido manso e abra mão de ser grosso quando eu poderia ter sido amoroso. O diabo não tem nada a ver com isso. Às vezes que eu defraudei, machuquei, me relacionei com pessoas e ofereci aquilo que eu não poderia cumprir, não foi uma brecha que eu abri para o diabo entrar na minha vida, foi um entendimento que eu tinha de histórias que eu passei e reproduzi isso, mas num dia Jesus entrou na história. E não faz muito tempo. Aleluia.
Então, a maneira de viver os próximos dias, e eu passei novembro inteirinho falando aquilo que você falou agora na live, ainda existem coisas para nós vivermos esse ano. Estamos no dia 11, tem aí praticamente 20 dias. A palavra de Deus diz que quando o menino dos pães e dos peixes, ele leva a Jesus, e Jesus multiplica, alimenta toda a multidão e enche 12 cestos cheios. Eu já ouvi histórias que isso significa para que cada mês ao favor de Deus. Mas eu prefiro pensar que nós estamos no mês 12. E existem riquezas contidas para o ano de 2020. As quais eu creio que nós vamos usufruir disso. Riquezas as quais eu quero trazer para o prático. Momentos na mesa com família. Momentos de perdão e de ressignificação. Momentos de paz e plenitude, aonde havia o caos. Essa história toda de Covid mostrou que os momentos simples, e eu faço menção àquilo que você disse ao meu respeito, demonstram a virtude de quem somos. E para mim, é uma honra ouvir isso em situações que eu não pensei. Nós maquinamos, você disse, coisas grandes a gente maquina para sermos reconhecidos por algumas coisas. Mas quando nas pequenas coisas e nos pequenos detalhes nós somos honrados, eu entendo que no pequeno, no miúdo, ele estava lá. Então, eu, de maneira breve e objetiva, nessa manhã, eu digo que a paz de Deus é um privilégio que Deus nos dá. A paz de Deus em Cristo Jesus foi o que fez Cristo passar e não pecar. Foi o que fez Cristo passar e nos amar. Se isso aqui diz que a paz de Deus, que guarda os nossos corações em Cristo Jesus, quer dizer que quando eu tenho a paz que Cristo tinha quando ele habitou na terra, eu posso viver e estou autorizado a viver aquilo que ele viveu. E aí faz sentido quando ele diz, obras maiores vocês ainda farão. Porque eu estou vivendo a paz que ele viveu. Ele deixou essa paz. Eu caminhei. Um dia eu encontrei a cruz. Ele fez sentido na minha vida. E aí ele pegou e fez assim, ó. A minha paz eu vos dou. A paz é um presente. Um presente o qual ele nos deu quando ele ressuscitou. Então que nesse Natal a paz de Deus faça sentido no coração de todos que estão nos assistindo. E aqui eu agradeço, Cal, por esse ano. Por todos os momentos que tivemos. Por todos os momentos que de tempestade na minha vida encontrei paz em você e na sua família. Pelas oportunidades, as portas que você abriu para mim. E de entender, Cal, que quando nos juntamos, não é uma voz que é expandida, mas é uma verdade que ela é consolidada. Uma coisa eu entendi, eu não estou sozinho. E aí, essa paz me faz ser vulnerável, essa paz me faz ser humilde, essa paz me faz olhar para aquilo que eu não via sentido, encontro sentido. Essa paz é o que me faz desconstruir imagens que eu mesmo construí de mim mesmo. Essa paz é o que me faz entender que os dias maus virão, os dias bons também. O dia da tristeza e o dia da bonança. Mas essa paz, e eu termino dizendo aqui, é o que faz sentido num versículo que para mim faz muito sentido. Essa paz é o que me faz viver isso aqui, ó. Em 2 Timóteo 1,7 diz: Deus não nos deu espírito de medo ou covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. A paz de Deus me faz viver o amor dele, o poder dele e o equilíbrio que só ele tem. Sendo assim, Cal, a paz de Deus seja convosco. A paz do Senhor. A paz do Senhor nos nossos corações. Só a paz de Deus faz a gente acreditar em quem ninguém acredita. Só a paz de Deus nos faz dar oportunidade para aqueles que estavam escondidos. E aí, num evangelho tão covarde muitas vezes, aonde sepultamos aqueles que erram,
Muitas vezes nós olhamos para aqueles que a gente pensou que nunca ia acontecer nada e nos assustamos quando eles erram. E olhamos para aqueles que sabemos a história e quando vemos homens de Deus se reerguendo, nós vemos que a paz de Deus faz sentido. 2021 é o momento de nós nos reerguermos. Mas quer dizer que nós caímos? Não. Quer dizer que nós estávamos prostrados, olhando para dentro de nós e dizendo o seguinte: Jesus, você me deu a sua paz, o seu amor, o seu poder e o seu equilíbrio. Nós ficamos contidos por algumas situações, mas em 2021 essas situações podem aumentar, mas nós não iremos mais nos conter. O sistema foi denunciado, pessoas, mercenários pararam de fazer coisas que faziam nesse meio mesmo. Igrejas abriram, igrejas renasceram, o povo se juntou. Não preocupado com o que vão pensar, mas preocupado com aqueles que ainda não estão pensando. E aí eu fico grato em fazer parte disso. Hoje eu faço parte de uma igreja, a Igreja de Cristo, que para mim faz sentido. Que me faz pensar e que me faz viver. Que não me priva, mas me oportuna a viver uma vida que Cristo me ofereceu. Então, eu olho para trás e eu agradeço a Deus. Eu encontrei esse presente no meio do caminho. E aí, perguntam para Paulo como estão as coisas. E Paulo fala, tudo vai bem. Tudo vai bem, Cal. Tudo vai bem. Ah, mas tudo vai bem. Ah, mas é aquela questão, não, tudo vai bem. E aí, de fé em fé, em glória, eu gosto da tradução original que fala de fé em fé e bondade em bondade. A frase Deus é bom, ela foi muitas vezes, sei lá, banalizada. Mas sobre essa palavra que eu deixei nessa manhã, eu digo, Deus é bom. Faz sentido. Isso aqui é real, mas antes disso, ele subsiste ante todas as coisas. É o verbo que se fez carne, que andou na terra e nos deixou um presente. Só tenho a agradecer. Deus é muito bom, Cal. Deus é muito bom. Amém. Amém. Eu vou indo adiante. Deus não é bom. Deus é a própria bondade. É um pouquinho mais profundo. Quem é bom consegue ser mal também. Amém. A gente é bom. Mas Deus é a bondade em pessoa. Nele não tem sombra de Amém. Maldade. Não existe um dia. Meu pai é bom. Mas teve dias que meu pai foi muito mal comigo. Mas Deus, ele não tem esse dia. Deus, ele é impecável. Deus, ele é a própria bondade em tudo que ele revela. E eu tô surpreso porque nós começamos a semana aqui falando sobre alegria. O Mário Breder trouxe um devocional fantástico sobre a alegria do Senhor e a alegria no Senhor. E o quanto isso muda tudo quando a gente entende a alegria. E você vem falando hoje sobre a paz. E isso me remete a compreender melhor o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E por décadas, séculos, a gente confundiu o reino de Deus com a religião. Então eu achava que servir o reino de Deus era tocar na igreja. Servir o reino de Deus era servir a ceia como coroinha do pastor. O reino de Deus era ir na célula. O reino de Deus era cantar música com as crianças em casa. Na verdade, não. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Amém. E eu gostei dessa temática hoje porque essa paz aqui não é o shalom. Essa paz aqui é o eirene. Existia no Antigo Testamento uma paz chamada shalom. E essa paz do shalom era uma paz que mudava o indivíduo. É a paz da prosperidade, é a paz da saúde, é a paz da segurança, é a paz da proteção. Só que essa paz era individual. E agora, essa paz eirene, que é inaugurada quando Jesus encarna,
paz esteve entre os homens, a paz nasceu entre os homens. Essa paz eirene significa tranquilidade nacional. Não sou mais eu que sou guardado, é o meu ambiente que é impactado e curado. E quando nós declaramos paz do Senhor, nós não estamos falando assim, ó, saúde para você, cheers. Não, não. Eu estou dizendo assim, ó, que a paz que excede todo entendimento, que essa paz que é o reino manifesto, que essa paz que é o reino invisível, ela se manifeste nesse restaurante, que a paz se manifeste nessa casa, que essa paz se manifeste nessa negociação. E não é uma paz que me prospera, é uma paz que muda o ambiente. Amém. E a gente precisa ter essa consciência que quando você chega, quando eu chego, se a paz está dentro de mim, se o reino de Deus está dentro de nós, eu sou a frequência de um ambiente. Quem tem paz, e aqui o texto que você usou de Filipenses 4, ele diz assim, ó, antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus que só contribui para o bem, ela virá e os acalmará. A paz de Deus que excede o entendimento significa que a integridade de Deus acalma o seu coração. Deus, ele se responsabiliza pela sua criação. Tudo que Deus criou, isso é ser Abba. Abba significa, eu não crio nada daquilo que eu não me responsabilizo por aquilo. Então hoje, o dia que meu pai me mandou embora de casa, eu dei de dedo na cara dele e falei, o senhor vai embora de casa. Quem vai embora de casa aqui, se tem alguém que precisa ir embora aqui, é você. Porque eu não pedi para nascer. Tudo que é teu é meu e eu sou teu. Agora aguente, não existe essa possibilidade de um pai dizer para o filho, saia da minha casa. Por quê? Porque você é responsável por tudo aquilo que você cria. Deus, ele se tornou responsável pela criação quando ele disse, haja luz. Então a sustentabilidade da terra não vai vir do movimento verde, da Marina Silva, do Felipe Neto falando para não transformar os animais em comida, onde já se viu. Mais de 800 mil cabeças de bois viraram comida. Oh, nossa, sério? Essa é a estupidez dos nossos dias. O cara, ele postou no Twitter, escandalizado, que os animais estão virando comida. Chega a ser hilário. Mas aqui, a gente precisa entender que esse texto diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda o coração, não é o guarde do shalom, não é. A paz de Deus que excede todo entendimento, ele mantém a guarda do seu coração e da sua mente. É como se você tivesse dois guardas na porta do seu coração e da sua mente. E a integridade de Deus, que é o guarda do meu coração. É a integridade de Deus, que é o guarda da minha mente. E aí eu preciso entender que eu estou no Eirene. Eirene é a paz. Essa paz que o mundo não dá. Por que o mundo não dá? Jesus falou, deixe-vos a minha paz. Então se ele está falando a minha paz é porque existe outra paz. Essa outra paz é o shalom. E ele falou, eu não vim dar o shalom para vocês. O shalom vocês já tinham antes de eu vir. O shalom vocês têm desde os tempos de Noé. Vocês têm desde os tempos de Abraão. O shalom estava com eles desde os tempos... Só que o shalom, ele cuida do indivíduo, mas ele não cura o ambiente. A paz eirene, ela transforma o ambiente a ponto de não sobrar um demônio naquele lugar. Amém. Satanás e seus demônios, eles precisam bater em retirada quando a paz eirene chegou. E essa paz é a que excede todo entendimento. Essa é a paz que ela está tão alto, assim como o céu é distante da terra, diz o Senhor, assim os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Ele está dizendo assim, essa é a dimensão da paz que excede todo entendimento. Ó, teu entendimento está muito distante. Tua tentativa de compreender essa paz está muito longe. A minha paz excede a capacidade de você, com o seu pensamento, tentar sentir o cheiro dessa paz. Você não sabe o que é paz.
Nós não sabemos o que é paz. E aí a palavra diz, e essa paz que excede a tua compreensão, que excede a tua capacidade de realmente entender o que está acontecendo, ela é a guarda no seu coração, na sua mente. Nós precisamos entender que o reino de Deus, ele é paz. Isso significa que é tranquilidade, estado de tranquilidade nacional. E aí, Eirene, a paz Eirene significa salvação em Jesus. Essa é a paz. Essa paz que eu deixo-vos a paz, não a paz, não vou lá dou, de João 14, 27. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Ele está dizendo assim, essa paz aqui é a paz da salvação em mim. Jesus está batendo no peito e fala assim, relaxa, relaxa. Não, mas está afundando. Amém. Relaxa. Ei, tô aqui. E esse texto está dizendo assim, é maravilhoso quando acontece Cristo retirando a preocupação do centro da vida humana. Isso é a paz que excede todo entendimento. Amém. Só vivem em paz aqueles que permitem Cristo retirar a preocupação do centro da vida humana. Uau. Toda vida humana tem um centro de preocupação. A gente nasceu com um centro de preocupação. Você está preocupado com o futuro dos seus filhos. Você está preocupado com a janta de hoje. Você está preocupado com o boleto que venceu. Você está preocupado com a casa própria que você não tem. Você está preocupado com a agenda que não está abrindo. Você está preocupado com a oferta que você não recebeu. Você está preocupado com o salário que você não tem. Você está preocupado. Agora entenda. Jesus quer tirar a preocupação do centro da vida humana. Amém. É uma vida despreocupada. Amém. Não é displicente. Não é uma vida de mendigo, onde você joga tudo para cima e seja do que Deus quiser. Não, não. É uma vida de confiança plena, de que fiel é o que me disse, o qual assim também fará. Se Deus foi fiel a ponto de ter força o suficiente para te dar uma promessa, Ele é tão poderoso para cumprir essa promessa. Amém. A gente às vezes duvida que Deus vai cumprir a promessa que Ele já deu, mas Ele não precisava ter dado promessa nenhuma para a gente. Por que eu vou duvidar das promessas de Deus sobre minha vida se Ele não precisava nem ter prometido? Então a gente compara com o pai terreno. O pai promete, promete, promete. Só que o pai promete em cima do que ele não pode. Ah, um dia o pai vai ter uma casa assim também, filho. Não, mas você não pode, por isso você não tem a casa. Não, um dia o pai vai ter um carro desse, filho. Não, mas você não pode. E de repente a gente começa a prometer para os filhos desejos que a gente tem sem condições de ter. E aí a gente adoece os filhos. Por quê? Porque eu estou gerando no meu filho uma esperança tardia. Nunca vai acontecer. E a gente acha que Deus ele age assim com a gente também. Não, não, Vini, você foi levantado para ser uma voz de uma geração. Passa 30 anos, você está duvidando de Deus ainda. Não, não, mas não precisa duvidar. Fiel que te disse, o qual assim também fará. Então relaxa. Não vai procurar Agar. Fiel que te disse. Aquele que prometeu para Sara um filho tem o mesmo poder de uma promessa para cumprir a promessa. A questão é que a gente se adianta no tempo. A gente se adianta na... Puxa, acho que Deus não vai conseguir. Deus, eu acho que já sou velha. Deus, eu acho que não dá mais. E aí a gente começa a inventar os atalhos da vida, quando na verdade não precisa ter atalho. Sabe? A paz de Deus significa confiança plena naquilo que Ele disse. Quando Jesus está dormindo dentro do barco, Ele está dormindo de propósito. Você acha mesmo que Jesus ele não estava meio que cochilando assim, falando, nossa, o barco tá sacudindo pra caramba. Jesus sabia que o barco estava indo a pique. Tinha um barco afundando, Jesus estava dentro. Só que Jesus estava no Irene, na paz Irene. Os discípulos estavam fora dessa paz. Só que Jesus estava dentro do mesmo barco. Isso significa que eu e você, estando no mesmo lugar, no mesmo país,
na mesma condição de calamidade, na mesma situação de escassez. Você pode ter uma atitude em relação a isso e eu posso ter outra. Isso é definido pela paz que eu carrego e você não. Jesus, ele estava exatamente no mesmo barco, literalmente no mesmo barco que todos os outros discípulos. A diferença foi a atitude de paz que ele tinha, da atitude de paz que os discípulos não tinham. Aí ele vai para fora, repreende os ventos, o vento para, ele fala: homens de pouca fé, por que vocês duvidaram? E a gente sempre achou que a dúvida aqui era do quê? Que eles podiam parar o vento, mas eles não podiam parar o vento. Jesus não seria mal de cobrar isso deles. Eles duvidaram que Jesus falou: ei, amigos, vamos até outra margem. Eles duvidaram que Jesus ia deixar o barco afundar. Mas Jesus que convidou eles para entrar nesse barco. Foi Jesus que falou: ei, amigos, vamos até outra margem. A paz que excede todo entendimento é a paz que funciona mesmo quando o barco está afundando. A paz que excede todo entendimento é a paz que leva você até outra margem. Como? Não te interessa. Não me interessa. A paz que excede todo entendimento é quando o Espírito Santo ele se levanta em Paulo e fala: ei, amigos, ninguém aqui vai morrer. Mas os caras já estavam 15 dias com frio e com fome. Literalmente boiando. Paulo, em um dos naufrágios de Paulo, eles começam a jogar comida fora. Por quê? Porque o barco está afundando e eles começam a despojar o barco para afundar mais devagar. Só que eles se dão mal porque eles começam a jogar comida fora. Isso significa, eles ficaram sem comer, vivo, em alto mar. E Paulo, ele se levanta e fala: ei, nenhum de vocês vai se perder. Era uma paz eirene. Paz, Amém. estado de tranquilidade nacional. Uma paz que fala assim: ei, não sou eu que estou bem. É aonde eu estou que vai ficar bem. Amém. Paulo podia ter uma palavra sobre a vida dele. Não, eu vou ficar, eu salvo. O Shalom está sobre minha casa. Ei, depois de Cristo não é sobre o Shalom, é sobre o Eirene, sobre Amém. o estado de tranquilidade nacional. É teu país, é tua cidade, tua família, tua casa, é teu bairro, é tua Amém. congregação. Não é uma paz egoísta, não é uma paz que salva a mim e não salva quem está do lado. Não. É uma paz que quem está salvo do lado é porque eu estava dentro daquela embarcação. Amém. É porque Jesus estava lá que eles foram salvos. É porque Paulo estava presente que nenhum se perdeu. É porque eu estou no Água Verde que esse bairro aqui ele diminuiu e ele vai diminuir o índice de criminalidade. Paz eirene. Por isso que a gente precisa declarar mais. Ei, paz do Senhor. Paz do Senhor significa que o reino chegado de Deus se manifesta entre nós. Paz eirene. Amém. Então é isso aí, irmão. Graças Glória a a Deus Deus. pela tua vida. Obrigado pela bola tão bem cruzada. Deu um joguinho bom hoje. Coisa boa. E Shalom. Eirene. Shalom. Paz sobre A paz você, do sobre Senhor. tua casa. Amém. Amém. Valeu? Tamo junto, Deixa suas irmão. considerações finais aí para quem tá junto. Isso aí, vocês que acompanham essa live aqui, eu deixo o meu muito obrigado. Lhes concedo, lhes digo, né? A paz do Senhor, que excede todo entendimento, que guarda as nossas mentes e os nossos corações. E a única maneira de nós não deixarmos a falta de identidade ou coisas ao nosso respeito nos entristecer através dessa paz, que nos lembra quem somos, que nos mostra quem Ele é e nos mostra para onde nós estamos indo, através do reino de Deus chegado. Então, meu muito obrigado, que a paz do Senhor esteja com todos, e é isso aí, tamo junto, vamos que vamos, amo você, amo sua família, Cal, e logo tamo na água surfando. Amém. Amém. Valeu, irmão. Deus te abençoe. Amém. Abraço. Valeu. Bom, pessoal, obrigado pela audiência de todos. Obrigado pela
pela paciência de nos ouvir também. Alguém escreveu aqui: quero e preciso dessa paz. Fui internado 2 vezes esse ano no hospital psiquiátrico. Não vejo saída. Vamos orar por você. Tremendo. Ontem foi falar de esvaziar do eu e hoje se preencher com a paz de Cristo. É isso mesmo. É isso mesmo. Entenda, a vida ela é dura para todo mundo. A vida ela tem os seus desafios para todo mundo, no mundo inteiro. A diferença é qual a atitude que você tem em relação aos desafios da vida. A questão é que armas você usa para superar a vida. E eu quero declarar que existe uma paz que não é a ausência de conflito, é a presença da tranquilidade nacional, é a presença do reino expresso e manifesto de Deus dentro de você. E se você ainda não nasceu de novo, entenda, só existe uma maneira de você ter permanente essa paz, é você nascendo de novo. Estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. A paz é Irene vive em mim. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E quando ele vive em você, você é radioativo. Você é uma paz radioativa. Você é uma usina radioativa de paz. Aonde você chega, o ambiente precisa se sujeitar, precisa se adaptar, precisa se conspirar a sua presença. Eu creio nisso. Eu experimento isso. Sua presença ela muda ambientes, ela preenche ambientes vazios. A sua presença ela traz segurança para ambientes hostis. Sua presença ela traz abundância para ambientes de escassez. A tua presença ela traz esperança para ambientes desacreditados, depressivos. E eu quero orar pela paz. A paz que excede todo entendimento. Amém? Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber o reino de justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Espírito de vida, entra na minha vida, entra na minha casa, entra nos meus negócios, entra na minha mente, toma meu coração. E eu declaro nessa manhã que eu estou vivificado, ressurreto com Cristo. Eu declaro que eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, para que hoje eu tenha capacidade de ressuscitar da morte para a vida. Faz de mim uma nova criação, faz de mim um novo eu, faz de mim uma nova vida. Assim como a história foi dividida em 2, onde a história ela teve um marco de um início, assim eu recebo um marco de um início chamado novo nascimento. Que nessa manhã a minha vida esteja no Senhor, escondida em Cristo Jesus, e que essa paz, que o amor de Deus Ele guarde minha vida e meu coração em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Fiquem firmes. Acredito que cada desafio nos prepara para ensinarmos alguém no futuro com nossa experiência. Muito bom. Bruna, que Deus te abençoe. Que você tenha hoje um novo sentimento na sua casa, na sua vida. Quando nós nascemos de novo, a primeira coisa que Deus ele muda no coração do homem é os sentimentos. Sentimentos que você não suportava, eles somem para sempre. Sentimentos que você nunca sentiu, eles surgem imediatamente. O amor é um sentimento, a paz é um sentimento, a fidelidade de Deus é um sentimento. E esse novo sentimento, ele guarda o teu coração. Ele não precisa de manutenção, ele não é baseado no quanto você vai na igreja, não. Ele é baseado no quanto você crê naquele que te criou. Você foi reconectado nessa fonte hoje. Eu declaro isso sobre você, sobre a tua casa, ser curada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pessoal. No Telegram, procura Caldits no Telegram. Você pode acompanhar um pouquinho ali da minha vida mais pessoal. Estamos chegando a 500 pessoas na comunidade do Telegram. E eu agradeço de coração mesmo por aqueles que fazem parte de todas as manhãs e dão sentido para esse momento aqui. A comunhão, a alegria da salvação
é o ponto que nos une nisso aqui. Deus abençoe vocês, bom final de semana. Se eu não aparecer aqui segunda-feira, é porque eu vou estar na estrada sem internet. Mas se eu tiver internet, provavelmente eu vou estar ao vivo dando um oi. E aí eu volto efetivamente na quinta-feira.